Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para todos nós. Hoje, Jesus diz de maneira muito clara, nesse sábado mariano, diz para nós, pede aos seus discípulos, a mim, a você e a todos nós. Duas coisas que devem estar interligadas: atenção e oração. O resultado dessas duas é a força que Jesus vai nos explicar porque iremos precisar dela. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha. Jesus, quando nos ensina, quando nos orienta, não é através do medo, mas nos chama atenção para o que pode provocar em nós o medo, a incerteza e assim por diante. Tantas coisas que podem nos deixar inseguros. Mas inseguros diante de quê? Do que vai acontecendo diariamente, até o final do tempo. Até o final dos tempos de Jesus. Ele está dizendo para os seus discípulos, quando essas coisas acontecerem, as provocações da vida, a tudo aquilo que vem para desestimular a fé, e assim, com a fé desestimulada, nós não iremos professar a fé naquele que é capaz de nos acompanhar, nos livrar de todo o perigo e todo o mal e nos dar tudo o que é necessário para vivermos dignamente neste mundo. Olha que maravilha, que evangelho maravilhoso. Está chegando bem próximo já, próxima semana, sem essa na outra, o tempo do advento. Um tempo um pouco mais chamativo para a nossa atenção e oração diante da alegria maior que nos deve contagiar sempre, o nascimento de Jesus. Ele está sempre conosco, vive conosco. Para isso, Jesus diz aos discípulos: olha, vocês precisam estar atentos e oração. Precisam orar, rezar a todo momento. Ou seja, de manhã consagrar nossa vida, aquilo que vai acontecer, o nosso desejo de crescer, de ter sucesso, de avançar, não só materialmente, mas espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Então, esses desejos, isso tudo é válido, mas é preciso colocar nas mãos do Senhor. Essa é a nossa oferta no tesouro do templo, que é Jesus, diante de Deus. Por isso, quando Jesus fala e pede esses dois momentos, é para duas coisas. Ele diz no Evangelho. Primeiro, diz aqui, para escapar de tudo o que deve acontecer. Ora, tudo o que deve acontecer negativamente, aquilo que pode nos afastar do Senhor. E para podermos ficar de pé, de prontidão, diante do Filho do Homem. Não é maravilhoso? Vejam como Jesus, ele nos atrai para ele. Não só no sentido de quando as coisas que a nossa profissão de fé nos leva a ter certeza
da presença de Jesus, mas o modo como ele fala, como ele anuncia a sua boa notícia. Isso é maravilhoso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus também diz que algumas coisas podem atrapalhar esta prontidão e essa oração. Ele coloca 3 coisas: a gula, a embriaguez e as preocupações do tempo, as preocupações do cotidiano. Você sabe disso, você faz essa experiência. Muitas vezes nós não temos sensibilidade espiritual para muitas coisas boas que devem acontecer na nossa vida por causa desses três momentos que podem acontecer na nossa vida. A gula, nos afastar desse sentido do jejum, no sentido de estarmos sempre de prontidão, de reservarmos a nossa vida ao Senhor. A embriaguez, que nos tira da serenidade, nos tira do foco, que é caminhar no caminho, verdade e vida, e as preocupações do mundo. Então, você sabendo disso, você vai focar sempre nessa atenção e na oração para estar sempre forte, firme, como não é só da sua vontade, mas da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua família. Esse seu desejo de crescer de adiante vai acontecer. Calma, mas se empenhe, vá adiante. O Senhor está conosco até o fim dos tempos. Assim Ele nos disse. Acreditemos no Senhor. Um ótimo e santo sábado mariano, com a proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.